Quando nós falamos de céu, quando falamos de inferno, quando falamos de pecado, sempre vai ser algo que vai nos incomodar. Porque é algo que marca nossas vidas. Mesmo que você talvez não creia no Deus vivo, que morreu, que ressuscitou, você não quer passar a sua vida eterna sofrendo. E mesmo que você não acredite, você vai ou viver ou morrer. Parafraseando, você vai viver para sempre ou você vai morrer para sempre. Sofrimento. E quando nós vemos uma peça como essa, a tendência é a gente ficar às vezes emocionado, porque muitas vezes nós lembramos de amigos, parentes, familiares, mesmo com as brincadeiras da peça, mesmo com os momentos de alegria, que faz a gente rir como Carlos, nas cantadas de pedreiro. Mas a verdade é que sempre quando nós formos ouvir acerca da salvação, acerca do céu, acerca do inferno, precisa nos balançar. Porque se não nos balançar, tem alguma coisa errada. Mesmo que haja no nosso coração uma certeza de salvação, precisa te incomodar alguma coisa. Porque nós somos pecadores. Perfeito é só Jesus. Nós pecamos constantemente e precisamos do perdão de Deus. Eu queria, através dessa peça ilustrativa, mas pela palavra de Deus, apresentar para vocês alguns pontos importantes para a nossa vida, como igreja, como ser humano, como filho ou não de Deus. Abra sua Bíblia em Apocalipse. Tem um slidezinho, tem um versículo aqui em cima para você que não trouxe Bíblia, tá bom? Para você ficar à vontade aí. Mas se você quiser ler na sua Bíblia, por favor, fique à vontade. A versão ali está na versão Nova Tradução da Linguagem de hoje, uma versão mais fácil de entender algumas palavras. Vamos lá. Ao anjo da igreja de Sardes, escreva o seguinte. João está escrevendo. Jesus manda ele escrever. Esta é a mensagem daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei o que vocês estão fazendo. Vocês dizem que estão vivos, mas de fato estão mortos. Acordem, fortaleçam aquilo que ainda está vivo, antes que morra completamente. Pois sei que o que vocês fizeram não está de acordo com aquilo que o meu Deus exige. Portanto, lembrem do que aprenderam e ouviram. Obedeçam e se arrependam. Se não acordarem, eu os atacarei de surpresa como ladrão, e vocês não ficarão sabendo nem mesmo a hora da minha vinda. Mas alguns de vocês de Sardes têm conservado limpas suas roupas. Vocês andarão comigo vestidos de roupas brancas, pois merecem esta honra. Aqueles que conseguirem a vitória serão vestidos de branco, e eu não tirarei o nome dessas pessoas do livro da vida. Eu declararei abertamente, na presença do meu Pai e dos seus anjos, que elas pertencem a mim. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Isso é uma carta. Em Apocalipse, nós temos, a partir do capítulo 2 até o capítulo 3, 7 igrejas. Pode mostrar aí, Rayara, o mapinha? 7 igrejas, a qual Jesus, o Espírito de Deus, pede que João escreva aquela carta para essas 7 igrejas. Ali nós temos a ilha de Patmos, temos ali Atenas, para referenciar mais ou menos aonde que nós estamos. E a igreja que nós lemos agora há pouco aqui é a igreja de Sardes, aquela lá de cima, Pérgamo, Tiatira, Sardes. Pode passar o próximo mapa, Rayara. Nós temos aqui uma referência, não sei se você consegue ver no mapa hoje, contextualizando. Sardes está na região da Turquia, lá em cima. As 7 igrejas escritas por João estão naquela região. Lógico, hoje na teoria nós não temos a igreja em si, mas naquele ponto do mapa mundi foi onde aconteceu o fato da escrita de João às 7 igrejas. Pode passar o próximo aí, para você ter uma noção de visualização, ok? Em relação a onde foi o local, na Turquia. Pode passar o próximo aí, Rayara. Aqui nós temos o mapa na época do Império Romano, ok? Da colonização deles, os avanços do Império Romano. Pode passar aí o próximo. E aquela bolinha amarela ali nós temos a igreja de Sardes. E Sardes era a capital da Lídia, como eu mostrei no mapa para vocês.
e é uma região da Ásia Menor. Perguntinha. Quantos aqui entendem o que é a Ásia Menor? Levanta a mão. Ninguém sabe o que é a Ásia Menor, gente? Olha que beleza. Talvez você nunca se perguntou por que a Ásia Menor. Observe bem. Nós temos ali... Volta o mapa, por favor, Rayara. Volta 2 vezes, eu acho. Mais uma. Beleza, Turquia. Se você observar, a Turquia está dividida entre a Ásia e entre a Europa. Existe um corte ali, ó, em Istambul, e aqui embaixo que eu esqueci o nome também, e nós temos uma ligação. Por isso que Turquia hoje não é conhecida como um país europeu ou só asiático. É um país euroasiático. No passado, a Ásia Menor era aquela regiãozinha ali, uma região boa, uma região que o pessoal fazia comércio. Então, como fazia parte de baixo da Ásia e uma região menorzinha, por isso que ela é conhecida como Ásia Menor, porque estava abaixo da região da Ásia. Leva isso com você, para você poder guardar isso daí, porque às vezes a gente lê a Bíblia e não aguarda algumas informações que são importantes para a gente. E João traz a mensagem de Cristo para a igreja daquele período. Um alerta de Deus para os membros nas atitudes pelo que eles estavam fazendo. E nós vamos tentar aqui, de maneira breve, irmãos, tirar algumas lições, em paralelo com a peça que foi trazida para nós. Lições que podem fazer, talvez, a vida de muitas pessoas hoje mudar, em nome de Jesus. E fazer com que você entenda o verdadeiro sentido da vida eterna. E a primeira lição está no versículo 1 da parte B. Diz assim: eu sei o que vocês estão fazendo. Deus, irmãos, sabe de todas as coisas. Deus sabia naquele momento, naquele período do passado, o que a igreja estava fazendo. Deus sabe a atitude de todos nós. Lá em Salmos 139 diz, Davi dizendo, Senhor, tu me sondas e me conheces. Nós não temos condição de esconder nada de Deus. Por mais que achamos que talvez para Deus aquilo vai ser talvez oculto, é impossível isso acontecer. Talvez nós temos aqui pessoas que estão talvez numa vida de pecado, numa vida distante de Deus, e achando que estão enganando a Deus. Mas, como o próprio versículo diz, Jesus sabe, eu sei o que vocês estão fazendo. Juliana tentou se esconder. Se vocês observarem o começo da peça, Juliana estava aqui na frente. E no julgamento, Jesus chama ela. Juliana, ou melhor, próximo. E ela com medo se esconde. Talvez você tenha escondido alguma coisa de Deus que precisa ser confessado a Deus. Isso é muito importante, irmãos. Nós não sabemos quando que Jesus vai voltar. Nós não sabemos a hora, não sabemos o dia. E talvez estejamos vivendo uma vida escondida. Uma vida onde só você e Deus sabem o que vocês estão fazendo. E eu pergunto, até quando você vai esconder o seu pecado para Deus? Ou melhor, para você mesmo. Versículo 1 ainda na parte B. Vocês dizem que estão vivos, mas de fato estão mortos. Passa o próximo slide, por favor. Quem conhece esse seriado aí, irmãos? The Walking Dead. Todo mundo conhece, né? Vamos ler a Bíblia que levanta a mão. Levanta a mão não. Olha só. Esse seriado aí passa, e muita gente vê, conta a história de zumbis. O pessoal fugindo de zumbis, e a gente sabe que zumbis, eles não têm o cérebro funcionando mais, mas eles andam. E a grande verdade, pelo versículo aqui, é que naquela época, naquele período, muitas pessoas estavam vivas. Mas na verdade o seu espírito estava morto. A sua vida íntima com Deus estava morta. E talvez nós aqui hoje estejamos também assim. Talvez algumas pessoas tenham a sua vida simplesmente morta, a vida espiritual. Você anda, você trabalha, você tem uma esposa, tem filhos, você se diverte, joga videogame, você faz tudo o que tem que fazer. Mas na verdade você está morto espiritualmente. Nada do que a gente fala aqui em cima, nada do que é pregado, nada do que é ouvido através das músicas faz diferença na sua vida. Porque você está morto. Você está como o versículo 1, a parte B. Estão vivos, mas de fato estão mortos. Talvez nós tenhamos aqui muitas Julianas. Muitas pessoas com alguma coisa escondida, alguma coisa morta. Não de fato, talvez como Carlos, que quando começou a peça, ele tinha uma dificuldade. A menina passava e ele, talvez, não pelo fato de você olhar uma mulher, mas outro pecado
Talvez haja algo que esteja matando a sua vida íntima com Deus. E isso tem feito com que, em vez de você estar vivo e andar vivo, você está vivo, mas você anda morto. Está igual no seriado. A diferença é que você tem mente e sabe o que está fazendo. A Bíblia fala em Romanos 6:23. Porque o quê? O salário do pecado é a morte. Se você parar para ler o contexto desse capítulo, você vai ver que fala ali sobre vida eterna, sobre salvação, sobre a condição de como Deus nos resgatou do pecado. E como o pecado hoje não deve fazer parte da nossa vida. Como precisamos mortificar nossa carne para que assim possamos ter uma vida com Deus. Talvez nós tenhamos muitas Julianas, muitos Carlos, muitos Marcos, muitas Andréas com as suas dificuldades e que precisam de Deus, que precisam vivificar o Espírito para estar mais próximo de Deus. Versículo 2. Acordem, fortaleçam aquilo que ainda está vivo, antes que morra completamente. A palavra aqui, irmãos, acordar, traz a ideia da tradução do grego no sentido de estar vigilante. Historicamente, a região de Sardes, ali na Lídia, eles eram conhecidos por muitas batalhas estarem dormindo e perdiam as batalhas. Observa o contexto. Deus conhece tanto a gente que às vezes nos dá histórias, nos dá situações da nossa realidade para poder tratar a gente. Sardes tinha um problema e Deus usou uma mensagem, acorda e fortalece. Ou seja, vigiem e se fortaleçam. A prática do pecado aprisiona. Nós sabemos que existe uma luta constante entre carne e espírito. Lá em Gálatas, no capítulo 5, versículo 16 e 17, diz assim: Mas eu afirmo, ainda pelo Espírito, nunca satisfareis os desejos, andem pelo Espírito e nunca satisfareis os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, eles se opõem um ao outro, de modo com que não conseguis fazer o que quereis. Não há como nós dividirmos uma vida de intimidade com Deus e uma vida de prática no pecado. Nós precisamos vigiar, nós precisamos acordar, porque senão Jesus vai voltar e você vai ficar. Essa é a realidade. Nós temos muitas pessoas na igreja hoje, talvez convencidas de que estão convertidas, mas na verdade não estão convertidas. Talvez precisem que Deus transforme a sua vida. Porque eu não consigo compreender como a conversão genuína traz a nós uma vida de pecados, sem arrependimento. A diferença dos três, se você observou na peça, é que os três se arrependeram. Os três tiveram dificuldades. Os três tiveram momentos que não dava, mas eles conseguiram e se arrependeram. A diferença com Juliana é que a Juliana não quis se arrepender. Juliana estava na igreja, Juliana pegou o nome deles, foi aqui para trás, anotou o nome deles. A Juliana toca, a Juliana está aqui no instrumento, está na recepção, está ali no som, mas talvez não esteja convertida de verdade. Cuidado, irmão, nós precisamos ter cuidado. Jesus Cristo vai voltar, e nós não sabemos quando Ele vai voltar, nós precisamos acordar e estar vigilantes. O que ainda está vivo? Isso prova que existem muitas pessoas que estão fracas. Mas ainda existe uma energiazinha que faz você vir à igreja nos domingos, nas quintas-feiras, que faz você lembrar de Deus nos momentos talvez difíceis, né? Quando passa aperto, né, Quaresma? Aquele momento pesado. Mas quando está tudo bem, você esquece de Deus. O que na sua vida, meu irmão, precisa ser vigiado ou fortalecido? Talvez a fé de muitos aqui de nós esteja morta. E esse é o problema. A Juliana, quando Jesus aqui, interpretado pelo Gabriel, falou: você, aqui tem muitas coisas erradas, mas tem uma coisa aqui importante. Do que adianta obras sem fé? A gente fez o avesso do Tiago. É verdade. Se você tem a fé e não pratica as obras, é um problema, a gente precisa conversar.
Agora, se você nem tem nem fé, para que as obras? Não serve para nada. Talvez estejamos aqui hoje muitas pessoas que fazem muito bem ao próximo, que doam muitas coisas ao próximo, que ajudam muito o próximo. Mas quando fala de Jesus, quando fala de vida íntima com Deus, de santidade, de arrependimento dos seus pecados, não se arrepende. Para mim, falta fé. Se falta fé, não tem salvação, porque a palavra de Deus fala que a fé é crer no nome de Jesus. A salvação é crer no nome de Jesus e você vai ser salvo. Crer com o seu coração e confessar com a sua boca. Versículo 2 da parte B. Pois sei o que vocês fizeram. Sei que o que vocês fizeram não está ainda de acordo com aquilo que meu Deus exige. E aqui tem uma perguntinha. Você já se perguntou alguma vez se a sua vida agrada a Deus? Se as suas atitudes agradam a Deus? Viver de rituais, será que é isso mesmo que nosso Deus exige? Cultos de domingo, cultos de quinta-feira, cultos de oração, sim. Mas talvez estejamos vindo até a igreja, mas não vindo até o Pai. Isso é um problema, irmãos. Nós precisamos corrigir isso. Será que o que vocês fizeram está de acordo com aquilo que meu Deus exige? Ou não? Juliana vivia de rituais, cultos, e achava que, por fazer isso, agradava a Deus. Lá em Mateus 7, 21 diz: nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Se você observar esse contexto, do versículo 15 até o versículo 23, você vai ver que Jesus traz uma palavra para os falsos profetas. Não, Igor, mas essa palavra não serve para mim, afinal, eu não prego Jesus de maneira errada. Mas será que a sua vida está da maneira errada? Será que talvez nós não sejamos falsos profetas nas nossas atitudes, de vivermos e pregarmos um evangelho ao qual não é aquilo que nosso Deus ensinou? Precisamos pensar, irmãos. Precisamos pensar se nós não estamos dizendo: Senhor, Senhor, entra na minha casa. Igual ele cantou ali, né? Mas na verdade, ei, Julianas, eu não conheço vocês. Sabe o que Deus quer de nós, irmãos? Uma coisa, nada mais. Sério, Igor, é só uma coisa? Só obediência. Obediência a Deus, é só isso que Ele quer. Desde o começo da criação, meus irmãos, desde o começo, tudo. Deus falou com Adão que você está liberado geral, menos uma coisa. Aquele espaçozinho com aquela árvore ali, você não chega perto, nem come aquele fruto, não. Mas o Adão, mas a Eva, para não ser aí injusto com as duas partes, os dois desobedeceram a Deus. E a sua desobediência trouxe o que para nós? Uma grande consequência de milhares de anos no pecado. Mas nós fomos lavados, nós fomos salvos pelo sangue de Jesus. Amém, irmãos? E só quem crê no nome de Jesus possui a vida eterna. Nós não estamos mais agarrados à lei, nós não estamos mais agarrados às práticas, porque Jesus Cristo, a palavra de Deus diz que Ele cumpriu a lei. Você precisa entender essa essência. Só que nós precisamos pensar se a nossa vida está de acordo com o que realmente o meu Deus, Jesus falando, exige. Versículo 3, a parte A. Portanto, lembrem do que aprenderam e ouviram. Observe, a igreja de Sardes estava do lado dos apóstolos, que davam todo o apoio. Imagina, irmãos, naquele momento, se eu ouvir alguém dizer: na época que eu estava conversando com Jesus, ele me deu um conselho. Pensa nisso. Sério? Qual foi o conselho que ele te deu? Eles estavam do lado dos apóstolos, pertinho ali, ó. João do lado deles. Mas eles ainda assim tinham dificuldade em entender. Talvez nós tenhamos aqui hoje muitas pessoas que vêm à igreja
ouve o pastor Manu, ouve diversos pregadores, talvez você ouve na televisão, nós temos um canal na internet agora, você tem como ouvir a mensagem na internet, nós temos muitas igrejas pregando a palavra de Deus, e você ouve, você aprende, você acha que aprende, você acha que ouve, mas não coloca nada em prática. Nós temos ouvido, irmãos, muitas coisas boas. Nós temos muitas coisas ruins, sabe? Muitas coisas ruins nesse mundo. Mas tem muitas coisas boas que nós podemos trazer para nós. Analisar tudo. Reter o que é bom. Nós podemos fazer isso. Versículo 3, ainda na parte A. Obedeçam e se arrependam. Olha que interessante. Quando eu estava desenvolvendo, estudando o texto para poder pregar aqui nessa noite, foi muito engraçado, porque eu estava assim, poxa Deus, no versículo 2 fala, o que Deus exige de nós? Aí eu pensei, poxa, obediência. Deus quer isso de nós. Se obedecermos, Deus ele vai nos abençoar. Nós vamos estar agradando a Deus. E a gente às vezes leu todos os 6 versículos, lê tudo e às vezes não passa no versículo despercebido. Aí eu fiz aquela parte, montei o segundo ponto e tudo. Aí eu fui para o verso 3 da parte A. E quando eu olhei, eu falei, caramba, está aqui a resposta. Aí eu procurando em outro versículo. A palavra de Deus, irmãos, é fantástica. É maravilhoso, irmãos. Obedeçam e se arrependam. Obedeçam e se arrependam. Carlos e Marcos abriram mão dos prazeres dessa vida por amor a Cristo. Andréia abriu mão do seu trabalho. Se vocês observarem, o que aconteceu com ela? Ela estava negociando um contrato, e ele tinha uma propina. E será que isso está certo? Mas, poxa, é 10% só que eu vou perder, e meu chefe não vai saber, aliás, o pastor não vai saber, aliás, Deus não vai saber. Será que é certo? Nós precisamos abrir mão, irmãos, de algumas coisas que têm nos afastado de Deus, que têm nos tirado da presença de Deus, porque isso tem feito com que nós talvez não ouçamos a voz de Deus. Obedeçam e se arrependam. Obedecer é abrir mão dos prazeres do pecado por amor a Cristo. E talvez algo que não seja pecado, mas que talvez, pelo bom senso de entendermos e analisarmos tudo, daquilo que talvez seja lícito, mas não me convém, por amor ao meu irmão, como Gabriel disse hoje de manhã, eu obedeço, entendo, não faço mais. O que você precisa, meu irmão, se arrepender essa noite? O que você precisa obedecer? O que você precisa confessar a Deus? Não há, irmãos, possibilidade de perdão da parte de Deus se não tem confissão de pecados. 1 João, no capítulo 1, versículo 9, diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Primeiro, se confessarmos, não há possibilidade de perdão sem confissão. Todos pediram perdão. Juliana não pediu perdão. E Juliana, por achar que estava salva, foi para o inferno. Foi sofrer eternamente com os demônios. Uma palavra de Deus fala que o lago de fogo, mas o diabo e seus anjos vai tudo para o inferno. O inferno vai ser lançado no lago de fogo junto com o diabo e seus anjos. Correção. Continuando, irmãos, versículo 3 da parte B. Se não acordarem, eu os atacarei de surpresa, como um ladrão, e vocês não ficarão sabendo, nem mesmo a hora da minha vinda. Jesus, através da carta enviada por João, estava dizendo para a igreja: ei, tomem cuidado, Igreja Batista de Guaraímpos, tomem cuidado, eu vou voltar a qualquer momento. Irmãos, a palavra de Deus fala que nós precisamos se arrepender, porque Jesus Cristo pode voltar a qualquer momento. Jesus está voltando. E se vocês observarem, todo mundo sumiu daqui, né? Vocês perceberam o efeito da cena? Era para quê? Era para o Jonas vir falando, eles olharem para trás, olhar para frente, ué, cadê o pessoal? Sumiu? Entendeu? Ou não, gente? Entendeu, não? Era só efeito. Jesus voltará. E como você estará
com a sua vida perante Ele. Cheia de pecado, irmão, que precisa do perdão de Deus. Observe aí, irmãos. Existem casos da vida, por exemplo, quando nós sofremos um acidente, ou talvez quando nós chutamos a quininha, né, da cama, que dói muito, ou talvez quando você recebe uma promoção no seu trabalho. Você já observou que você não espera isso? É algo assim, curioso, né? Você vai... Se você soubesse que você ia chutar, você faria o quê? Daria um espaço, correto? A volta de Jesus vai ser da mesma maneira, meus irmãos. Um vai estar no campo, o outro vai estar lá, vai estar trabalhando. Um vai ser levado e o outro vai ser deixado. Vai estar o pastor Manu aqui pregando. E do nada ele vai falar, Jesus está voltando e... Vai ser assim, irmãos. Claro que algumas coisas aqui não são dessa maneira, mas existe um fato, Jesus vai voltar. E como um piscar de olhos, como um relâmpago que sai do Oriente para o Ocidente, vai ser a vida do Filho do Homem. Lá em Mateus, são 6 versículos, eu gostaria de ler com os irmãos. Pode colocar, por favor, aí, Rayara. Mateus, observe bem, irmãos, esse versículo. Se você, talvez, está cansado da mensagem, foca pelo menos nesses versículos aí, só isso. Já vai ser bênção para a sua vida. Mas quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. E aqui tem algumas teorias que, quando Jesus Cristo subiu ao céu, ele soube porque ele era humano. Entenda, irmãos, Jesus era humano e também era Deus. Depois você conversa com o pastor Manu. Pois a vinda do Filho do Homem se dará à semelhança dos dias de Noé. Porque nos dias anteriores ao dilúvio, todos comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não se deram conta, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vida do Filho do Homem. Então, estando 2 no campo, um será levado e o outro deixado. Estando 2 mulheres a trabalhar no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, vigiai. Pois não sabeis em que dia vem o nosso Senhor. Mas compreendei isto. Se o dono da casa soubesse em que hora da noite o ladrão viria, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Por isso, ficai também preparados para o Filho do Homem vir numa hora que vocês não estarão esperando. Versículo 4, caminhando para o final. Mas alguns, observe o termo, alguns de vocês de Sardes têm conservado limpas as suas roupas. Glória a Deus, irmãos. Misericórdia. Sabe por quê? Nós sempre... Você observou, não está aqui não, né? Você observou na peça que tinha um livrinho pequenininho e tinha um livrão? A gente tinha que simbolizar como se fosse o livrinho da vida dos salvos e o livro das obras, que a palavra de Deus fala sobre isso. Então, assim, estava cheio o livro das obras. O livro da vida é um livro pequenininho. Sabe qual é a tristeza, irmãos? Que nós talvez poderemos presenciar isso, mas se Deus quiser, também não sei. Mas aqueles que são fiéis a Deus, aqueles que buscam a palavra de Deus de verdade, aqueles que se entregam na intimidade com Deus, são alguns, são poucos. Será que a salvação vai ser assim também? Será que quando Jesus Cristo voltar, serão alguns? Nós temos aqui hoje talvez, não sei, 150, 200 pessoas aqui na igreja hoje. Será que só 20 vão para o céu aqui? Ou será que as 200 vão para o céu? Jesus falando com a igreja de Sardes, deixou bem claro, alguns de Sardes têm conservado limpas as suas roupas. Mas ainda assim, nós cremos que alguns farão a diferença. E eu creio que essa igreja, temos pessoas que buscam a palavra de Deus, amém? Tem pessoas que oram a Deus, amém? Tem pessoas que pedem perdão pelo seu pecado porque entendem que precisam buscar a Deus todos os dias. Essa é a vida do cristão. Ainda restam alguns
que buscam a Deus. Versículo 4b e a parte 5. Vocês andarão comigo, olha só, isso é Deus falando uma promessa para aqueles que forem fiéis. Vocês andarão comigo vestidos de roupas brancas, pois merecem essa honra. Aqueles que conseguirem a vitória serão vestidos de branco. E eu não tirarei o nome dessas pessoas do livro da vida. Eu declararei abertamente, na presença de meu Pai e dos seus anjos, que eles pertencem a mim. Há uma recompensa. A maior delas é passar a vida eterna do lado de Jesus. A salvação para todo aquele que crer em Cristo. Se nós crermos no nome de Deus, se nós vivemos uma vida que agrada a Deus, nós seremos salvos, porque há poder no nome de Jesus. E se você observar, das 7 cartas que João escreve, sempre o penúltimo ou o último versículo faz referência a isso. Aquele que vencer, a vitória, aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que vencer. Deus quer de nós uma vida de intimidade. Deus quer que vençamos. Deus quer que prossigamos firme para que possamos alcançar os céus pela graça de Deus. Carlos, Marcos e Andréia receberam a maior recompensa, a salvação, a vida eterna, o fim de todo sofrimento. E para finalizar, versículo 6. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Romanos 10, versículo 17 diz assim: portanto, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Essa carta é a palavra de Cristo. Essa carta foi transmitida à igreja de Sardes. Eles ouviram a palavra de Cristo. Talvez, não sei, não vivi lá. Talvez foram transformados. Mas nós estamos em 2016. Nós estamos no nosso período. E a palavra de Deus tem falado para nós. Nós precisamos ouvir. Nós precisamos ouvir a palavra de Cristo. Nós precisamos obedecer. Nós precisamos acordar. Nós precisamos estar ligados em Cristo antes que Ele volte. Porque depois que Ele voltar, Deus, mais uma chance, por favor, me perdoa. Não vai haver segunda chance. Não vai haver segunda chance. No começo da peça, todos ouviram e todos receberam Jesus Cristo. E todos foram salvos. A palavra de Deus é muito clara, irmãos. Há poder no nome de Jesus. E se nós crermos com o nosso coração, se confessarmos com a nossa boca, nós seremos salvos. E não vou fazer apelo, tá bom? Fica tranquilo. Mas o meu desejo é que você realmente busque a Deus. Não é o fato de você vir aqui à frente que vai mudar a sua vida, mas é o seu coração. É a sua vida. Você pode nesse momento orar a Deus e pedir que Ele perdoe os seus pecados, que Ele salve a sua vida, que Ele escreva o seu nome no livro da vida. Ou que se você está longe de Deus, você volte para a casa de Deus. E que assim, em nome de Jesus, possamos um dia estar com Cristo nos céus, cantando, louvando e exaltando o nome de Deus. Assim como esses 3, que quando Jesus Cristo voltou, foram para o céu.